todos. Jesus nos abençoe. O tema que me pediram para falarmos hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo tem uma parábola, é a parábola do samaritano. Mas quando Jesus conta essa parábola, é interessante a gente lembrar, entender esse contexto. Jesus fala muitas vezes, ele usa os samaritanos como exemplo para nós, né? E essa parábola traz muito isso. Ele conta assim, que um homem, ele desceu de Jerusalém para Jericó. Dava mais ou menos uns 23 quilômetros. E desceu por quê? Porque Jericó é baixa, ela fica até abaixo do nível do mar. Então, esse homem desce de Jerusalém para Jericó. Nesse caminho, ele é assaltado. E os ladrões roubam tudo, dão uma surra nele e largam ele na estrada meio morto. E nisso, passam 3 pessoas. Primeiro passa um sacerdote, olha aquele homem machucado, vira a cara e não é com ele. Passa um levita, olha aquele homem, olha para frente e não é com ele. E no terceiro é um samaritano. O samaritano viu aquele homem e ele não. Ele parou, ele foi até lá, ele tinha azeite e vinho, ele usou o vinho nas feridas, ele usou azeite nas contusões. Depois pegou esse homem, colocou sobre o cavalo dele e levou até uma estalagem. Chegando lá, ele pagou a estalagem, ficou cuidando e falou para o dono da estalagem: olha, eu tenho que ir embora, mas está pago, e se tiver mais alguma despesa, você fica tranquilo, porque quando eu voltar por aqui, eu acerto essa diferença. Em que momento Jesus conta essa passagem? Eu sempre falo, né? Jesus era tentado o tempo todo. A gente reclama dos nossos problemas, mas ele tinha um povo que estava ali na cola dele. Sempre marcação cerrada para tentar derrubá-lo. E um doutor da lei, segundo o evangelista, um doutor da lei virou para Jesus e falou: como é que eu consigo a salvação? Como é que eu consigo o reino de Deus? Ele era um doutor da lei, então ele já sabia a resposta. Aí Jesus fala assim: o que você lê? O que você entende? O que você estudou? Aí o homem responde: amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: então, não é isso? Faça. Só que ele não satisfeito, todo mundo ali, né? Ele vira e pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? E aí nesse momento Jesus conta a parábola do samaritano. E ele termina a parábola perguntando o seguinte: quem foi o próximo do samaritano, gente? Aí um outro homem responde: aquele que teve misericórdia por ele. Então todos os ensinamentos de Jesus estão baseados em humildade e caridade. E essa humildade não é fácil. Caridade também não. Às vezes a gente tem uma, não tem o outro. Mas está tudo bem. O importante é o despertar a consciência para o que eu estou fazendo para ter esse reino de Deus. Porque Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, os mansos,
os misericordiosos, os que têm sede de justiça. Tudo isso tem por base a humildade. Mas Rita, humildade é engolir sapo? Humildade é baixar a cabeça para tudo? Não, gente. Humildade não é isso. Humildade, esse samaritano demonstra para gente. Porque quando ele foi socorrer aquele homem, ele não estava preocupado em quem ele estava socorrendo. Ele estava preocupado no estado em que estava aquela pessoa. E por que Jesus fala sacerdote, levita e samaritano? Para a gente entender a história. Na época do rei Salomão, muito antes de Jesus, o povo de Israel era composto de 12 tribos. O rei Salomão morreu, houve uma cisão. E aí Israel se dividiu, o povo se dividiu, essas tribos se dividiram. Ficaram 3 tribos ao norte, que a capital era Samaria, e as outras 9 tribos ao sul, a capital Jerusalém. Esse povo de Samaria, que haviam muitas guerras na época, os assírios ganharam uma guerra e subjugaram esse povo. E ao serem subjugados, eles passaram a ter influência da cultura desses assírios. Então, por exemplo, o povo judeu não se mistura. Uma mulher judia casava com um homem judeu. Os samaritanos não. A mulher samaritana começou a casar com assírios. Os homens assírios começaram a casar com mulheres samaritanas. Houve uma miscigenação. Para os judeus, isso era o maior pecado do mundo. Porque eles eram o povo escolhido por Deus. Não podia se misturar com outra raça. Isso já era um ponto para que o samaritano fosse tratado com total desprezo e preconceito. Além disso, os judeus, eles tinham um monte onde eles adoravam a Deus. E todo ano eles se dirigiam a esse monte. Os samaritanos fizeram o seguinte: não, nosso reino é aqui, a gente vai ter o nosso monte. Então eles tinham um local que eles adoravam a Deus. Os samaritanos, eles seguiam as leis de Moisés, mas eles não seguiam os profetas, eles não seguiam as tradições judaicas. Eles eram, vamos supor, os judeus mais ortodoxos. Porque todos eram judeus, mas eles tinham essas divisões, tá? Por esse motivo, gente, o judeu via um samaritano, ele passava na outra calçada. Então, quando Jesus dá o exemplo da caridade, ele usa o seguinte: o sacerdote, aquele cara que conhece todas as leis e que vocês idolatram, viu uma pessoa machucada e não acolheu, não socorreu. O levita, que também conhecem as leis e está logo abaixo do sacerdote, vocês também idolatram, passou lá, viu aquele coitado e nem aí. Agora, o samaritano, que vocês desprezam, que vocês não dão valor, ele foi o único capaz de ir e de socorrer. E assim é a caridade. Porque, gente, é muito fácil sermos caridosos entre nós, dentro dessa casa. Mesmo que alguns não tenham amizades uns com os outros, vocês vêm aqui toda quinta-feira assistir a palestra, vocês se conhecem, é boa noite, tchau. Esse simples cumprimento, se amanhã alguém bater na sua porta e você conhecer, você vai ajudar sem pensar 2 vezes. Só que nessa parábola, Jesus traz para a gente a caridade da seguinte maneira: não é a caridade com quem eu gosto, não é a caridade com aquele que pensa igual a mim, não é a caridade com aquele que tem a mesma religião que eu, é a caridade com quem precisa.
E por que fora da caridade não há salvação? Poderia ser fora da igreja não há salvação. Só que se a gente fala fora da igreja, a gente vai estar estabelecendo. Então, se você é católico, fora do catolicismo não tem salvação. Se você é espírita, fora do espiritismo não tem salvação. Não. Religião é do ser humano, não é de Deus. Religião é uma criação nossa. Religião é algo que nós precisamos para nos ligarmos a Deus. E a gente busca aquela com quem temos mais aquela a qual temos mais afinidade. Não é essa a colocação. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade implica em olhar o outro, independente de religião, cor, sexo, opção política. Essa é a verdadeira caridade. Mas Rita, o sacerdote e o levita não praticavam a caridade? Com certeza, se eles eram doutores da lei, eles conheciam as leis. É óbvio que eles praticavam, só que talvez eles não tivessem a humildade. Provavelmente eles praticavam a caridade entre eles, judeus, e não com um desconhecido jogado na rua que ele nunca viu. Percebem? Então, e esse fora da caridade não há salvação implica, quando eu consigo ampliar a minha visão, no sentido de, não importa quem é que eu estou ajudando, isso é crescimento como ser humano. Isso sim é ser um cristão. Isso é buscar essa mudança que a gente quer para o nosso planeta. Eu não vou ficar escolhendo a quem ajudar. No Livro dos Espíritos, na questão 866, Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? E os Espíritos disseram assim: benevolência para todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. É simples, gente. A gente não consegue nem se perdoar. Quem dirá perdoar o outro? Mas a caridade, ela é um exercício. Como exercício? Caridade é amor em movimento. Então, às vezes, eu posso começar a ajudar e ainda não estou sentindo amor. Vamos fazer sopa num domingo. Nossa, trabalhei a semana inteira. Chegar às 6 da manhã no centro. Descascar cebola. Chuchu, odeio descascar chuchu. Aquela gosma na mão. Tá, fiz a sopa. Será que eu tive tanto amor assim? Vou dizer para vocês, a primeira vez não vou ter, não. É aquela coisa de você vir por necessidade. Queria estar na cama. Mas eu vim por dever, por obrigação, eu vim. E esse é o primeiro passo. Quando for no outro domingo, já vai ser mais fácil. Quando for no terceiro domingo, percebem? É um exercício se colocar à disposição. Porque a gente vem com 1000 pensamentos na cabeça, mas eu chego aqui e vou dar um sorriso pro Carta, né? Vai que ele fica bravo. Bom dia! E por dentro, ai, como eu queria estar na cama. Mas é esse meu sentimento. E tá tudo bem. Mas é ouvir. É o servir a sopa e sentir a energia daquele momento. É o sair daqui e ver, nossa, como me fez bem vir trabalhar. Até esqueci da gosma do chuchu na minha mão.
Isso vai me fazer voltar no outro domingo. E a gente volta no outro domingo. E assim é o exercício. Mas Rita, e quando a gente ajuda e a resposta não é tão positiva, né? Eu sempre dou esse exemplo, e quem trabalha na sopa sabe, é muito comum. Porque geralmente as pessoas que vêm comer a sopa, elas não são espíritas. Elas vêm para buscar a sopa, geralmente tem um evangelho de 15, 20 minutos, mas ela vem atrás da sopa. Então ela se sente muito à vontade para dizer: essa sopa está ruim, essa sopa está fraca, está faltando carne, não tem sal, está muito salgada. E aí, eu que acordei às 6 da manhã, que vim aqui por obrigação, quero matar o ser humano que falou isso. Fora da caridade não há salvação, por quê? É óbvio que eu não vou matar ninguém. E é óbvio que aquela crítica vai gerar uma revolta, mas vai gerar um aprendizado. Então, na verdade, gente, a maior caridade não é que a gente está fazendo para o outro, é a que nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque ajudar o outro implica renunciar meu orgulho. Ajudar o outro implica fazer sem esperar nada em troca, ou seja, não buscar a satisfação do meu ego. Satisfação do ego é aquilo: eu faço, mas tem que me elogiar. Se não elogiou, eu não volto. E se o dirigente chegar e falar: olha, vocês estão conversando muito, gente, vamos lá, vamos trabalhar. Nossa, como ele é chato, vou vir em outra turma, na dele eu não venho. Isso é espírita falando. É assim que nós agimos. Está fazendo sopa falando mal da vida de alguém. Aí o dirigente: pessoal, olha, vamos prestar atenção, cuidado com o diálogo. Nossa, mas como ele é chato, né? Além de eu acordar cedo, eu não posso falar o que eu tenho vontade? Não, porque eu estou numa casa espírita, porque eu estou fazendo um trabalho voluntário, porque o que sai da minha boca está interferindo naquele ambiente. Se eu não tenho nada de bom para falar, faz um Pai Nosso mentalmente. Pelo menos ajudamos a espiritualidade que está ali atuando. Então, fora da caridade não há salvação, porque a caridade implica em autoconhecimento. A caridade implica em transformação de si mesmo. Porque se eu dou palestra e eu saio daqui preocupada porque ninguém me elogiou, tem alguma coisa errada comigo. Porque esse trabalho é voluntário, esse trabalho é caridoso. Eu não estou aqui para esperar aplausos ou elogios. Então, eu preciso me repensar. Isso é autoconhecimento. Percebem? E a doutrina espírita, o espiritismo, gente, ele é conhecido por outras religiões pela prática da caridade. Eu me lembro, até hoje, faz muitos anos isso, do padre, um padre popular aí, padre Fábio de Mello. Alguém criticou o espiritismo e falou isso para ele numa entrevista. Mas os espíritas ficam falando de espírito, não sei o quê. Aí ele, na hora, ele pegou e ele falou, olha, eu não sei, não conheço o espiritismo, mas uma coisa eu conheço do espiritismo: Chico Xavier. E a caridade. Toda casa espírita, em qualquer cidade que eu vá, eles estão socorrendo, eles estão ajudando. E é isso que os espíritos nos orientam. É isso que os espíritos nos pedem. E
Essa parábola é o exemplo que Jesus nos traz. Que aquela pessoa, não importa, gente, não importa status, não importa a fé. Ajudar a quem precisar. Aí tem uma coisa que é muito comum, né? A gente já ouvi muito isso. Ai, olha, tá pedindo dinheiro. Se der dinheiro, vai tomar pinga. Se der dinheiro, vai usar droga. Mas a caridade não é só dar dinheiro. Eu posso não dar dinheiro para aquela pessoa, mas eu posso dar 15 minutos da minha atenção para ela. Eu posso conversar com ela. Eu posso deixar ela falar. Mas você quer dinheiro para quê? Você não quer comer alguma coisa? Não estou com fome. Olha, sabe, aqui a gente tem um abrigo. Você sabe onde é? Você já foi lá? Dá para você tomar um banho, trocar de roupa. Tem uma casa espírita lá perto da rodoviária. Eles têm um varalzinho. Eles colocam umas roupas ali. Percebem? Eu não preciso dar dinheiro. A caridade não é material. A caridade é o que eu sou capaz de dar de mim mesmo para o outro. E às vezes o que o outro está precisando é só de atenção. É só de alguém que o ouça. É só de alguém que o trate com respeito. Porque que ele bebe, que ele é drogado, que ele é pinguço, isso ele ouve de todo mundo o tempo todo. Ele não precisa mais alguém para tirar pedra e criticar. Essa semana eu estava... E eu estou dando esse exemplo porque Santa Fé está mudando, né? Eu estou aqui há menos tempo, vai fazer uns 14 anos. A cidade está crescendo, está vindo muita gente de fora. Essa semana eu estava ali na frente da Sumatel e veio um senhor não, cara novo, e me contou toda uma história. E ele queria uma marmita. Falei, não, tá bom, vamos lá, vou comprar uma marmita. Não, a senhora me dá o dinheiro? Eu falei, não, mas não tem dinheiro, só uso cartão, eu compro uma marmita para você. Não, mas não precisa. Ou seja, aí você vê a história, né? Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, mas você tá bem, você tem algum problema de saúde e tal? Eu sei que no final, eu já fiquei ali um tempo, ele já estava no papel para ele, o endereço do PAT, o endereço do CRAS, todos os lugares onde ele podia recorrer. Porque eu realmente não estava com dinheiro, eu só estava com cartão. Mas Rita, se você der o dinheiro, ele gastasse com droga? Ainda assim, gente, a escolha é de quem? Eu fiz a minha parte. A escolha é do outro. Porque se eu também estou preocupada em ajudar e determinar como que é minha ajuda, ou seja, eu estou controlando, aí já não tem humildade. Então, tanto a caridade quanto a humildade, a gente não tem que nascer com elas. Mas a gente está aqui e a gente tem o Evangelho para aprender a desenvolvê-las. E um dia a gente consegue, no outro dia não consegue, e está tudo bem. O importante é o meu esforço no bem. O importante é a minha busca no bem. Daí a importância de casas como essa. Porque vocês vêm aqui hoje e vocês ouvem uma palestra.
Vocês vêm num estudo? Eu sei, gente, que online é muito melhor, ficar em casa, né? Eu ligo lá, nem abro a câmera, fico deitada na minha cama, nesse frio. Só que se eu venho no estudo, se eu venho numa palestra, se eu participo de uma sopa, eu estou inserida num grupo. E quando a gente está junto, a força é muito maior. A força para se manter no caminho certo. A força para fazer as escolhas corretas. A gente tem apoio, a gente tem suporte. A espiritualidade dá esse apoio? Dá. Mas como a gente é muito cabeça dura, eu não vejo, Rita. Então venha para casa. Porque numa casa cristã, você não vê, mas você sente. O amparo corre o tempo todo. Frequente uma casa. Estude, faça parte de um grupo, se insira nas atividades para ajudar o outro. Rita, só dá para fazer caridade no centro espírita? Não, não é isso. Caridade a gente faz em qualquer lugar. É como eu falei, eu estou na rua, eu parei para conversar com alguém, eu estou fazendo caridade. O que eu estou dizendo é que dentro de uma casa, a gente está num grupo. E o grupo nos dá força, nos ajuda, nos traz oportunidades para auxiliar. E tem um exemplo que eu queria dar para vocês. É um filme, gente. É antigo esse filme, mas dá para assistir no YouTube. Eu recomendo. Alguém já deve, não sei se alguém já assistiu. O filme chama A Corrente do Bem. Esse filme é do ano 2000. Tem no YouTube. Mas é um filme que até hoje ele serve de inspiração para muita gente. E esse filme é assim, é uma história nos Estados Unidos, cada personagem tem lá o seu dilema, né? Eu não vou contar detalhes, não vou dar spoiler, mas o principal, a mensagem desse filme. Um professor de estudos sociais dá a seguinte tarefa para os alunos. Eles precisam bolar um projeto para mudar o mundo. E aí, cada criança traz um projeto. Um projeto de reciclagem, um projeto para ter um jardim. Só que um garoto, que é o personagem principal da história, ele traz o seguinte projeto. Você tem que, se você receber algum favor, alguma coisa boa de alguém, você tem que pegar e fazer isso com mais 3 pessoas. Então, cada pessoa que recebe uma gentileza produz 3 gentilezas em 3 pessoas diferentes. Daí o nome do filme, A Corrente do Bem. E aí começou. E o início do filme é bem complicado, porque parece que não vai dar certo, parece que é impossível a história. E no final começa com ele achou um homem na rua, né? Um viciado, com fome. Ele pegou esse homem, levou para casa, deu roupa para ele, deu comida. A mãe dele chegou, ficou furiosa, brigou com o professor. Mas enfim, o que é bonito da história é que no final a coisa deu tão certo que a mãe dele participou. A gentileza da mãe foi perdoar a própria mãe dela. E no final, até um repórter apareceu na cidade para saber como que surgiu aquilo. Então, isso é o exemplo da caridade. Gentileza gera gentileza é uma frase clichê, todo mundo fala. Mas, gente, é extremamente importante para o ser humano. Se cada coisa boa que acontecer comigo, eu tentar retribuir de alguma maneira, eu estou fazendo a caridade. Eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus.
Eu estou olhando o outro ser humano como um irmão. Não como uma pessoa de uma outra religião, como meu inimigo, meu concorrente. Não com inveja. As nossas redes sociais hoje estão semeando em nós a inveja. O olhar e falar, olha onde ele está, olha o que ele tem. Não, que bom que ele está lá, que Deus o abençoe. Isso é caridade. Fazer uma oração é caridade. Eu vejo aquela pessoa, eu sei que ela não está bem, eu não consigo falar com ela, mas eu vou chegar à noite e vou colocá-la nas minhas preces. Isso é caridade. Por isso, dependemos da caridade para a nossa salvação. Porque a caridade vai nos ensinar a amar. A caridade vai nos ensinar a ter humildade. A caridade vai nos preparar para encontrarmos Jesus quando a gente chegar do lado de lá. Chico Xavier disse assim: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento a força da alma. Praticar o bem, a gente coloca em movimento nossas melhores energias, amor, desprendimento. Quem tiver chance, assista a esse filme, A Corrente do Bem. E para toda corrente estar certo, ela precisa de elos fortes. Então, quando eu falo para vocês que em grupo somos mais fortes, porque em grupo nós apoiamos uns aos outros. E hoje, do jeito que está o mundo, nós estamos precisando disso. De união, de apoio, de suporte. Para permanecermos firmes na nossa caminhada. Era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Que Jesus os abençoe.